Oi, eu sou a Sara. Hoje vou ler para vocês a história da Camila, que tem o seguinte título. Uma semana antes do Natal, ouvi sem querer minha família planejando me usar como babá dos filhos dos convidados. Então, mudei meus planos. No dia 24 de dezembro, minha mãe ligou perguntando: onde você está? Eu ri e avisei para não me esperarem nem a mim, nem ao buffet. Bom, vamos lá. Meu nome é Camila e tenho 27 anos. Trabalho como cientista de dados em uma seguradora e, para ser sincera, ganho muito bem. O suficiente para alugar meu próprio apartamento e ainda sobrar para me divertir. A maioria das pessoas diria que tenho a vida feita. Mas deixa eu contar a parte da minha vida que me deixa completamente maluca. Moro a uns 30 minutos da casa dos meus pais. Eles são boas pessoas, não me entendam mal, mas às vezes agem como se eu ainda tivesse 15 anos, em vez de ser uma mulher adulta com meu próprio espaço e carreira. Visito-os com frequência, afinal, são minha família. Só que essas visitas já não são mais nada relaxantes. Minha irmã, Maria, é 6 anos mais velha do que eu. Ela tem 33 anos e 2 filhos, o Tommy, de 8, e a Sofia, de 6. Maria se casou com o Rick há uns 10 anos, e parecem felizes o bastante. Mas aqui está o problema que tem me incomodado há meses. Todo sábado, sem falhar, Maria aparece no meu apartamento por volta das 9 horas da manhã com as 2 crianças. Ela não liga antes. Não pergunta se tenho planos. Simplesmente surge na minha porta com aquele sorrisão e solta algo do tipo: oi, Kã. As crianças estão tão animadas para passar o dia com a tia favorita. E aí, do nada, já vai embora. Ela beija as crianças, se despede e diz que volta por volta das 8 ou 9 da noite. Enquanto isso, o Rick e a Maria saem para ter um tempo de casal andele cinema, restaurantes chiques, compras, o que quiserem. E eu fico presa com 2 crianças superativas por 12 horas. Tentei conversar com a Maria sobre isso, talvez uns 3 meses atrás. Era um domingo de manhã, eu estava sentada na minha cozinha, exausta depois de mais um dia inteiro de babá, quando decidi que já era demais. Liguei para ela e tentei ser gentil. Oi, Maria, a gente pode conversar sobre essa questão dos sábados? Eu adoro passar tempo com as crianças, mas queria ver se dava pra gente organizar um esquema em que eu tivesse alguns fins de semana livres. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Então ela respondeu com aquele tom magoado. Camila, não acredito que você está sendo tão egoísta. É isso que a família faz uns pelos outros. O Rick e eu trabalhamos tanto a semana inteira e mal temos tempo juntos. Você não tem filhos. Você não tem marido. Então, o que mais você estaria fazendo nos sábados, afinal? Tentei explicar que talvez eu quisesse namorar alguém, sair com amigos ou simplesmente descansar depois da minha própria semana puxada de trabalho, mas a Maria não quis nem ouvir. Você está sendo ridícula. O Tom e a Sofia te adoram, você é praticamente a segunda mãe deles. Algumas semanas depois, decidi tentar uma abordagem diferente. Fui jantar na casa dos meus pais num domingo e trouxe o assunto à tona com eles presentes. Achei que talvez pudessem entender meu lado. Mãe, queria conversar sobre uma coisa. Eu amo o Tom e a Sofia, mas estou me sentindo um pouco sobrecarregada cuidando deles todo sábado. Pensei se não dava para Maria e eu organizarmos algum tipo de revezamento ou algo assim. Meu pai mal levantou os olhos do prato. Camila, essas crianças são família. Você ajuda a família. Mas foi a minha mãe quem realmente me atingiu. Ela largou o garfo, me olhou com aquela expressão de decepção e disse: Querida, eu te criei melhor do que isso. A Maria trabalha duro e merece ter tempo com o marido. Você é solteira. Você não tem responsabilidades como ela tem. E, para ser sincera, cuidar do Tommy e da Sofia é a melhor preparação que você poderia ter. Quando se casar e tiver filhos, vai agradecer por toda essa experiência. Mas, mãe, e se eu quiser namorar alguém? E se eu quiser sair com meus amigos no sábado? Sinto que nunca tenho uma folga. Antes que minha mãe respondesse, a Maria se intrometeu. Você pode namorar na sexta à noite ou no domingo à noite. E seus amigos podem sair com você e as crianças. Não é tão complicado assim, Camila. Meu pai assentiu com a cabeça.
Sua irmã tem razão. Família vem em primeiro lugar, sempre. Eu me senti tão frustrada. Queria gritar. Mas, em vez disso, apenas sorri e disse que entendia, mas eu não entendia. Sentia que todos me viam apenas como uma babá gratuita. Como se meu tempo não tivesse valor só porque eu não era casada e não tinha filhos. Comecei a guardar ressentimento de todos eles. Dos meus pais, por ficarem sempre do lado da Maria sem nem considerar como eu me sentia. Da própria Maria, por se aproveitar de mim. E, sinceramente, até das crianças, o que me fazia me sentir péssima. 3 semanas antes do Natal, eu estava no trabalho tentando me concentrar em um projeto de análise de dados quando meu celular tocou. Era minha mãe. Oi, querida. Estou ligando por causa do Natal. Este ano vamos fazer uma grande comemoração. Sua tia Linda vem com os 3 filhos, além do tio Mike e da tia Sarah com os 2 filhos deles. E, claro, os pais do Rick e a família do irmão dele também vão estar lá. Mais 4 crianças. Fiz as contas rápido na cabeça e ia ser muita gente. Que bom, mãe. O que você quer que eu leve? Na verdade, era sobre isso que eu estava ligando. Acho que não consigo cozinhar para tanta gente sozinha. Eu estava esperando que você pudesse cuidar de encomendar a comida em um restaurante. Sabe, pedir um bom buffet para que todos tenham bastante o que comer. Senti meu coração afundar um pouco. Fazer o buffet para tanta gente não ia sair barato. Quantas pessoas estamos falando? Umas 25 no total. Eu sei que é muito pedir, mas você está indo tão bem no seu trabalho, e o resto de nós anda com algumas dificuldades financeiras. Eu queria dizer não. Queria responder que só porque eu tinha um bom emprego não significava que eu tinha que bancar a ceia de Natal de todo mundo. Mas era Natal, era família, e eu conseguia ouvir o estresse na voz dela. Tá bom, mãe. Eu cuido do buffet. Ah, muito obrigada, querida. Você é uma filha maravilhosa. Vou te mandar a lista dos pratos preferidos de cada um. Depois que desliguei, fiquei sentada à minha mesa de trabalho me sentindo frustrada de novo. $2.000 por um jantar de Natal que eu nem ia ajudar a planejar ou cozinhar. Mas engoli esse sentimento e disse a mim mesma que era só dessa vez, que ia deixar todo mundo feliz. Fiz o pedido de buffet no restaurante Romanos. Paguei o sinal de $1.200 e tentei não pensar no custo final. O trabalho estava me mantendo ocupada e, para ser sincera, eu até estava animada com a ideia de finalmente ter um grande Natal em família. Então, exatamente uma semana antes do Natal, meu celular tocou enquanto eu terminava um relatório de análise de dados no escritório. Senhora Martinez? Aqui é a Sarah do restaurante Romanos. Estou ligando sobre o pedido de buffet da véspera de Natal. Oi, Sarah, o que houve? Me desculpe muito, mas estamos tendo um problema com um dos pratos. O presunto glaciado com mel, nosso fornecedor teve dificuldades e não vamos conseguir fornecer. Gostaríamos de oferecer o peru assado como substituto pelo mesmo preço. Isso funcionaria para você? Senti uma pontada de decepção, mas tentei me manter positiva. Preciso confirmar com a minha família primeiro. Posso te retornar? Claro. Só nos avise o quanto antes para que possamos finalizar tudo. Depois que desliguei, tentei ligar para minha mãe, mas caiu direto na caixa postal. Então liguei para o meu pai, mesma coisa. Tentei a Maria em seguida, e o celular dela também foi direto para a caixa postal. Era como se todos tivessem desligado os telefones justamente no momento em que eu mais precisava falar com eles. Decidi então passar na casa dos meus pais depois do trabalho. Alguém tinha que estar em casa. Cheguei na garagem por volta das 18h15 e usei minha chave para entrar, como sempre fazia. A casa estava aquecida e cheirava ao jantar de sempre da minha mãe, provavelmente carne de panela ou algo parecido. Eu estava prestes a chamá-la quando ouvi a voz dela vindo da sala. Estava no telefone fixo, falando alto como sempre fazia quando estava animada. Ouvi meu nome, e isso me fez parar. Ah, linda, a Camila vai ser perfeita para cuidar de todas as crianças. Não se preocupe em trazer atividades para elas. Fiquei congelada no corredor. O que ela queria dizer com cuidar de todas as crianças?
Vamos arrumar o quarto dos fundos lá em cima com alguns filmes e jogos, e a Camila pode ficar lá com as 9 crianças enquanto nós, adultos, aproveitamos o Natal aqui embaixo. 9 crianças. Meu coração começou a disparar. Encostei-me na parede, sem querer ser vista, mas também incapaz de ir embora. Eu sei, continuou minha mãe, rindo. Mas é absolutamente perfeito. A Camila não tem filhos, então não está cansada de lidar com eles a semana inteira como o resto de nós, e ela é a adulta mais nova da família, então tem toda essa energia. Senti o estômago embrulhar. Eles estavam planejando tudo isso sem nem me contar. Confie em mim, linda, traga todos os seus netos. A Camila adora cuidar do Tommy e da Sofia todo santo fim de semana. Então, qual seria o problema de cuidar de mais algumas crianças por um dia? Assim, todos os adultos poderiam finalmente relaxar e aproveitar, em vez de ficar correndo atrás de criança o tempo todo. Acho que a Linda disse algo engraçado, porque minha mãe caiu na risada. Exatamente. Vamos colocar todas as 9 crianças lá em cima com a Camila e teremos uma verdadeira celebração de Natal para adultos. Bom vinho, conversas de verdade, talvez até algumas partidas de cartas. Vai ser maravilhoso. Eu fui recuando em direção à porta da frente o mais silenciosamente possível, com as mãos tremendo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Todo esse Natal era uma armadilha elaborada. Eles esperavam que eu pagasse quase $2.000 pela comida e ainda passasse a festa inteira cuidando de 9 crianças, enquanto todos os outros se divertiam lá embaixo. Ouvi minha mãe encerrando a ligação e dando tchau. Esperei alguns segundos, depois fiz barulho de propósito abrindo e fechando a porta da frente. Mãe, cheguei. Chamei, tentando soar natural. Ah, Camila, querida. Minha mãe apareceu no corredor com aquele enorme sorriso falso. Que surpresa boa. O que te trouxe aqui hoje? Lutei para manter a voz firme. O restaurante ligou sobre o buffet de Natal. Eles não podem mais fornecer o presunto glaciado com mel. Querem substituir por peru assado. Está tudo bem para todo mundo? Ah, parece perfeito. Peru é delicioso no Natal. O que você achar melhor, querida? Caminhei de volta até meu carro com a sensação de que ia vomitar. Fiquei sentada na garagem por vários minutos, agarrada ao volante, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eles tinham planejado tudo pelas minhas costas, eu pagaria a comida, cuidaria de 9 crianças, perderia a festa de Natal de verdade. Ficaria trancada lá em cima como uma espécie de empregada, enquanto todos aproveitavam a celebração financiada por mim. E o pior era a forma como tinham me manipulado nisso. Ninguém tinha perguntado se eu queria cuidar de 9 crianças no Natal. Apenas presumiram que eu faria, porque era o que sempre acontecia, eu sempre cedia ao que minha família precisava, quando precisava. Quando cheguei em casa, estava tremendo de raiva. Andava de um lado para o outro no meu apartamento, cada vez mais furiosa. Isso não era só sobre o Natal. Isso tinha a ver com a forma como minha família inteira me tratava. Não como uma adulta com a própria vida, mas como uma babá gratuita que por acaso ganhava bem. Pensei em todos os sábados de manhã quando a Maria aparecia com o Tommy e a Sofia. Pensei em como meus pais sempre ficavam do lado dela quando eu tentava falar algo. Pensei em como me faziam sentir culpada só por querer um tempo para mim. E agora, essa armadilha de Natal elaborada. Eu estava completamente farta de tudo isso. Peguei meu celular e disquei para o restaurante Romanos. Olá, aqui é a Camila Martinez. Fiz o grande pedido de buffet para a véspera de Natal. Sim, senhora Martinez. A senhora decidiu sobre a substituição pelo peru? Na verdade, preciso cancelar o pedido inteiro. Houve uma longa pausa. Cancelar tudo? Mas o Natal já é daqui a uma semana. Sim, por favor, cancelem tudo. Bem, podemos fazer isso, mas haverá taxas administrativas descontadas do reembolso. A senhora receberá de volta cerca de $1.000. Tudo bem. Cancelem o pedido imediatamente. Ok, vamos cuidar disso. O reembolso aparecerá em 3 a 5 dias úteis. Depois que desliguei, senti uma mistura estranha de alívio e pânico. Eu tinha acabado de cancelar o jantar de Natal para 25 pessoas e eles não faziam a menor ideia.
Sentei no sofá olhando para o celular, tentando me lembrar de algo importante. Então me veio à mente. Uns 3 meses atrás, minha amiga da faculdade, Jéssica, tinha me ligado com um convite. Jéssica e eu fomos colegas de quarto no primeiro ano e continuamos próximas, mesmo depois que ela se mudou para o Colorado depois da formatura. Ela trabalhava em uma empresa de tecnologia por lá e vivia postando fotos de trilhas nas montanhas e viagens de esqui nas redes sociais. Khan, você precisa passar o Natal com a gente este ano, ela tinha dito naquela ligação em setembro. Minha família tem uma cabana incrível nas montanhas. Sempre fazemos uma grande celebração de Natal com esqui, chocolate quente, tudo isso. Eu tinha recusado o convite sem nem pensar. Parece maravilhoso, Geis. Mas eu sempre passo o Natal com a minha família. Agora, sentada no meu apartamento depois de descobrir o plano da minha família de me usar como babá não remunerada, aquela conversa parecia um sinal do universo. Rolei a agenda de contatos até encontrar o número da Jéssica. Minhas mãos ainda tremiam um pouco de raiva, mas eu estava mais decidida do que em meses. Camila. Meu Deus, que bom ouvir sua voz. A voz da Jéssica era tão animada quanto sempre. Oi, Geis. Sei que é super em cima da hora, mas lembra quando você me convidou para passar o Natal na cabana da sua família? Essa oferta ainda está de pé? Você tá falando sério? Seria incrível. Sim, absolutamente. Venha. Vamos para a cabana no dia 23 de dezembro. Você consegue chegar até lá? Posso sair dirigindo no dia 23 depois do trabalho. Perfeito. Vou te mandar todas as informações agora. Mal posso esperar. Depois que desligamos, senti um enorme peso sair dos meus ombros. Chegou finalmente o dia 23 de dezembro. Saí mais cedo do trabalho, joguei minhas malas já prontas no carro e comecei a viagem para o Colorado. Cheguei na casa dos pais da Jéssica por volta das 20 horas daquela noite. Os pais dela, Mike e Carol, foram incrivelmente acolhedores. Me trataram como parte da família desde o momento em que entrei. Passamos a noite jogando jogos de tabuleiro e rindo. Na manhã seguinte, todos nós seguimos para a cabana. Era como algo saído de um filme de Natal, uma cabana de madeira aconchegante, cercada por pinheiros cobertos de neve. Passamos a véspera de Natal esquiando durante o dia e depois voltamos para a cabana para tomar chocolate quente e jantar. Por volta das 3 da tarde, meu celular começou a vibrar. Olhei para Jéssica, que estava sentada ao meu lado no sofá. Acho que chegou a hora de encarar a realidade, eu disse. Atendi a ligação. Alô, mãe? Camila, onde você está? A voz dela soava dura e irritada. Todos estavam lá me esperando, e a comida já deveria ter chegado há uma hora. Respirei fundo. Eu não vou para o Natal, mãe. Como assim você não vai vir? Não seja ridícula. Venha agora mesmo. Eu ouvi sua conversa com a tia Linda semana passada. Sei de todo o plano de me enfiar no andar de cima com 9 crianças enquanto todo mundo aproveita o Natal. Do outro lado da linha, silêncio total. Então a voz da minha mãe ficou defensiva. Não sei o que você acha que ouviu, mas está exagerando. Eu ouvi exatamente o que ouvi, mãe. Você estava rindo de como poderia jogar todas as crianças em cima de mim só porque eu não tenho filhos. Você nunca planeja me incluir no Natal. Só queria uma babá gratuita. Se você não vier agora mesmo, nós vamos até o seu apartamento e levaremos todas as crianças aí. Dessa vez eu ri. Boa sorte com isso, mãe. Eu não estou no meu apartamento. Estou de férias. Dava para ouvir vozes ao fundo, Maria e outros parentes perguntando o que estava acontecendo. Então Maria tomou o telefone da mão da minha mãe. Camila, que diabos há de errado com você? Todos nós planejamos relaxar enquanto você cuida das crianças. Você está sendo completamente egoísta. Estou cansada de ser a babá gratuita de vocês, Maria. E estou ainda mais cansada de gente tramando contra mim pelas minhas costas. Ah, e não esperem a entrega da comida, porque cancelei ontem. Agora vocês podem comemorar o Natal sem o meu dinheiro. Desliguei e imediatamente desliguei o celular. Jéssica me olhava de olhos arregalados. Uau,
Isso pareceu intenso. Você está bem? Olhei ao redor da cabana aconchegante, para a família da Jéssica, que me recebeu com tanto carinho, e para as montanhas lindas do lado de fora da janela. Sabe de uma coisa? Estou mais do que bem. Estou livre. Mantive o celular desligado pelo resto da véspera de Natal e durante todo o dia de Natal. Pela primeira vez em anos, tive o Natal mais incrível da minha vida. Ninguém me obrigou a cuidar dos filhos de ninguém. Ninguém esperou que eu arrumasse a mesa ou lavasse a louça. Ninguém me tratou como se eu fosse empregada. Todos estavam apenas se divertindo juntos. E eu era incluída em tudo como igual. Esquiamos, jogamos, assistimos a filmes, cozinhamos juntos. Os amigos da Jéssica eram hilários, e os pais dela contavam as melhores histórias. Eu me sentia parte de uma verdadeira celebração em família, em vez de ser a funcionária designada. Na manhã do dia 25 de dezembro, finalmente liguei meu celular de novo. Havia 43 chamadas perdidas, 15 da minha mãe, 12 do meu pai, 8 da Maria, 5 do marido dela, Rick, e 3 de outros parentes. Mas isso nem era a pior parte. Eu tinha 27 mensagens de texto não lidas. As primeiras eram da minha mãe. Me ligue de volta imediatamente. Onde você está? Isso é inaceitável. Depois começaram a ficar mais pesadas. Você é cruel e egoísta. Arruinou o Natal de todos. Por sua culpa, todo o Natal foi por água abaixo porque ficamos sem comida. As mensagens da Maria eram ainda piores. Não acredito que você fez isso com a gente. Fomos obrigados a correr para o mercado de última hora. Tivemos que comprar o que sobrou em um café horrível. Rick também tinha me mandado mensagens. Sua irmã está chorando por causa do que você fez. As crianças estão perguntando por que não houve jantar de Natal. Uma mensagem do meu pai realmente me chamou a atenção. Passamos o Natal de mau humor porque não tivemos uma mesa arrumada de verdade. As crianças nos deram um verdadeiro pesadelo. Ficaram correndo, fazendo barulho e estragando o nosso feriado. Isso é tudo culpa sua. Li todas as mensagens e, em vez de sentir culpa, comecei a rir. Estava sentada naquela cabana maravilhosa, cercada de pessoas que realmente gostavam da minha companhia, lendo sobre como o plano manipulador da minha família para o Natal tinha simplesmente desmoronado. Eles passaram o Natal correndo atrás de 9 crianças gritando, sem comida e sem nenhum plano. Exatamente aquilo que queriam jogar em cima de mim acabou virando o pesadelo deles. Fiquei na cabana com Jéssica e a família dela por mais 3 dias depois do Natal. No dia 28 de dezembro, finalmente dirigi de volta para meu apartamento. Sentia-me renovada e calma de uma forma que não experimentava há anos. Pela primeira vez, tinha passado um feriado fazendo exatamente o que eu queria, com pessoas que realmente apreciavam minha companhia. Durante a viagem de volta, meu celular vibrava de vez em quando, mas eu ignorei. Imaginei que minha família ainda estava tentando me fazer sentir culpada para pedir desculpas, mas eu não estava pronta para essa conversa. Na manhã seguinte, 29 de dezembro, eu estava fazendo café quando alguém bateu na porta do meu apartamento. Mas não era uma batida educada, era agressiva. Olhei pelo olho mágico e vi exatamente o que esperava: minha mãe, meu pai e Maria, parados no corredor. Todos com cara de poucos amigos. Respirei fundo e abri a porta. Oi? Não me venha com um oi. Minha mãe empurrou e entrou direto no apartamento. Meu pai e Maria vieram atrás. Precisamos conversar, disse meu pai, com aquela voz dura que ele usava quando eu era adolescente e passava do horário de chegar em casa. Tá bem, respondi, fechando a porta. Vamos conversar. Minha mãe se virou para mim, furiosa. Como você pode fazer isso com a gente, Camila? Tivemos 25 pessoas chegando para um jantar de Natal lindo, e não tínhamos nada. Nada. Os convidados perguntavam onde estava a comida, acrescentou meu pai. Tivemos que inventar que houve um problema com a empresa de buffet. Ficamos parecendo idiotas. Maria deu um passo à frente. A família do Rick agora acha que somos totalmente desorganizados. A mãe dele não parava de perguntar por que não tínhamos um plano B. Eu fiquei morrendo de vergonha. E as crianças? Minha mãe ergueu as mãos, indignada.
Todas as 9 correndo, gritando, fazendo bagunça. Foi um caos total. Caos completo. Quase sorri. Nossa, parece horrível. Ter que realmente cuidar de um monte de crianças durante uma reunião de família. Nem consigo imaginar como deve ter sido cansativo. Não seja insolente, mocinha, meu pai rebateu, ríspido. Você sabe exatamente o que fez. Sei, sim. Eu escolhi não ser sua babá não remunerada e nem a fornecedora de buffet particular no Natal. Você é nossa filha, os olhos da minha mãe já se enchiam de lágrimas. Você deveria ajudar a família. Ajudar a família? Claro. Mas o que vocês queriam não era ajuda. Vocês queriam que eu pagasse o jantar de todo mundo e ainda passasse o feriado inteiro cuidando de 9 crianças enquanto vocês festejavam lá embaixo. Isso não é família. Isso é exploração. O rosto de Maria ficou vermelho de raiva. Você é tão egoísta. Nós trabalhamos duro a semana inteira. Merecemos descansar no feriado. E eu não trabalho duro. Eu não mereço descansar? Você não tem filhos. Ela gritou. Você não entende como é difícil. Tem razão, não tenho filhos. E justamente por isso o Natal não deveria ser sobre eu cuidar dos filhos dos outros. O Natal deveria ser sobre a família passar tempo junta. Minha mãe chorava. Agora, por sua causa, nunca mais vamos poder mostrar a cara para aqueles parentes. Todos acham que somos péssimos anfitriões. A tia Linda disse que nunca mais vem aqui para o Natal, meu pai acrescentou. A família do tio Mike foi embora cedo. Disseram que estava caótico demais e não conseguiram aproveitar. O irmão do Rick me perguntou se nossa família sempre tem esses desastres, Maria completou. Eu não soube nem o que responder. Olhei para os 3, meus pais e minha irmã, parados na minha sala me culpando pelo fracasso que eles mesmos criaram com tanta manipulação. Quer saber? Eu não me importo, falei, finalmente. Não me importo que o Natal de vocês foi arruinado. Não me importo que os convidados foram embora cedo. Não me importo que vocês passaram vergonha. Como você pode dizer isso? Minha mãe sussurrou. Porque vocês vêm me usando há anos. E eu terminei com isso. Todo santo sábado, a Maria deixa as crianças comigo sem nem perguntar. Em todo feriado vocês esperam que eu pague as coisas, cozinhe, limpe ou sirva de babá. Nunca, nenhuma vez, perguntaram o que eu queria ou como eu me sentia com tudo isso. Nós somos sua família, disse meu pai. Família não manipula uns aos outros. Família não trama pelas costas para enganar alguém e conseguir babá de graça. Minha mãe endireitou a postura e enxugou os olhos. Sua voz ficou gelada. Ótimo. Se é assim que você se sente, então acabou. Não vamos mais te convidar para encontros de família. Não vamos te incluir nos planos de feriados. Você pode ficar sozinha. Ótimo, respondi sem hesitar. Os 3 me encararam como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Você não está falando sério, disse Maria. Estou falando muito sério. Cansei de ser tratada como a empregada da família. Eu tenho minha própria vida e vou começar a vivê-la. Você vai se arrepender disso, minha mãe disse. Quando for mais velha e estiver sozinha, vai se arrepender de ter afastado sua família. A única coisa de que me arrependo é de não ter me imposto antes. Vamos embora, meu pai apontou para a porta. Ela já fez a escolha dela. Eles foram em direção à saída, e minha mãe se virou uma última vez. Não venha chorando para nós quando perceber o que perdeu. Não vou, respondi, e falava sério. Depois que saíram, sentei no sofá em completo silêncio por uns 10 minutos. Então peguei o celular e bloqueei todos os números deles. Nos dias seguintes, recebi ligações de outros parentes tentando me envergonhar. A tia Linda disse que eu era ingrata. O tio Mike disse que eu estava partindo o coração da mamãe. A prima Raquel disse que eu deveria pedir desculpas. Desliguei na cara de todos eles. Já se passaram 2 meses desde aquele Natal. Não falei mais com meus pais nem com a Maria desde o dia em que vieram ao meu apartamento. Eu sei, pelos parentes que ainda me ligam, que minha mãe e meu pai querem se acertar comigo, mas não sabem como chegar nesse assunto.
Quando me perguntam sobre reconciliação, eu sempre dou a mesma resposta: só vou considerar falar com minha família de novo quando eles estiverem prontos para admitir que me usaram como babá gratuita por anos e nunca me trataram como um membro igual da família. Até agora, nenhum deles está pronto para ter essa conversa. Mas sabe de uma coisa? Estou mais feliz do que estive em anos. Meus fins de semana agora são totalmente meus. Posso dormir até mais tarde nos sábados, sair com os amigos ou simplesmente relaxar em casa. Estou namorando alguém novo, e é maravilhoso ter tempo para um relacionamento sem estar constantemente de plantão como babá. Não me sinto culpada por nada disso. Finalmente aprendi que família não deve significar sacrificar a própria felicidade e o tempo livre pela conveniência dos outros.